mercado imobiliário está aquecido e o sonho de todo mundo, é claro, é ter o seu próprio imóvel. Mas como avaliar se é mais vantajoso comprar uma casa ou apartamento? Se é melhor financiar ou qual a melhor época para investir em um imóvel? Para falar sobre isso e tirar todas essas dúvidas, estamos recebendo hoje no Empresas S.A. o gerente de lançamentos da Riso Imobiliária, Charles Sandini. Seja bem-vindo e obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu agradeço a oportunidade. Charles, como você vê o mercado imobiliário em Palmas e no Tocantins? Tendo em vista que o nosso estado e a nossa cidade são estados e cidades mais jovens da Federação do Brasil, e isso caracteriza, né, um crescimento muito grande e perspectivas boas para o nosso estado. A exemplo que acontece com as empresas que estão aqui se instalando, né, que a gente sempre demonstra que é o termômetro do crescimento dessas cidades. Então é bem interessante e com certeza o mercado imobiliário está acompanhando esse crescimento. Nós vemos uma tendência à verticalização aqui em Palmas. Isso é só regional ou é uma tendência geral? A verticalização, a exemplo que está acontecendo em Palmas, ela é uma tendência nacional, né? A verticalização é um processo urbano, né, que acontece nas cidades que têm um crescimento bastante acelerado, né? É uma característica que para poder atender uma demanda populacional, né? Vale ressaltar que a própria verticalização, ela traz inclusive vantagens para o meio ambiente, né? Tendo em vista que, ao exemplo de um espaço que nós atendemos vários apartamentos de forma vertical, digamos que essa mesma quantidade de unidades não ficaria no mesmo espaço horizontalmente falando. E quais seriam então as vantagens para quem quer comprar um imóvel na hora de escolher entre uma casa e um apartamento? Bom, as pessoas por natureza têm tendência a procurar uma casa, tá? Mas a casa, ela proporciona assim um certo conforto, mas tem o problema da segurança, né? Já o apartamento, você tem, além de uma facilidade de convivência num espaço físico onde vai ter várias famílias, você também tem a vantagem de ter a segurança maior, sem falar na questão da manutenção. O pessoal, os clientes de uma maneira geral, ficam muito atentados com o valor do condomínio, mas dentro de uma casa também existem custos elevados, indiretos, que no caso do apartamento e dos imóveis, né, verticais, o próprio condomínio se incumbe de ter a responsabilidade de conserto e manutenção. Então fica mais ao gosto do cliente. Fica mais ao gosto do cliente. Certo. E você acha que existe em Palmas uma supervalorização dos imóveis? Todas as capitais, de uma maneira geral, como a gente, por exemplo, a nossa imobiliária, ela tem a matriz em Goiânia, tem filial em Brasília e também temos sede aqui, uma unidade, né, em Palmas, é um reflexo de todos os lugares, né? O mercado de Palmas, não sendo diferente pela situação de ser uma cidade nova, uma cidade muito promissora, ele teve um valor um pouquinho agregado. Então, automaticamente, o valor dos lotes, terrenos, ficaram mais altos, consequentemente aumentando o valor final dos imóveis. E hoje você acha que é uma boa época para se investir em imóveis aqui em Palmas? Ou existe uma boa época? Eu sempre falo para os meus clientes que para comprar imóvel não tem época certa. Investir em imóvel realmente é uma coisa certa, por natureza, né? Agora, para ter uma época certa, o cliente tem que se planejar, fazer um planejamento adequado, porque hoje, por exemplo, você tem que estar preparado financeiramente para um valor de entrada, para custos adicionais que sejam de, por exemplo, de financiamento, custo de cartório para pagar ITBI, registro de contrato no caso de financiamento, ou até mesmo de uma escritura. Então, um momento certo é aquele momento onde o cliente realmente planejou, né, está convicto que tem condições de comprar o imóvel e sempre procurando um profissional da área, um corretor de imóveis que vai proporcionar toda a consultoria para ele não ter maiores surpresas na aquisição do imóvel. Se eu quiser comprar um apartamento, o que seria melhor? Comprar na planta ou ele já pronto? Existe essa diferença? Bom, aí vai da necessidade, né, de rapidez, né? Se você tem necessidade de ter um imóvel, vamos dizer assim, para ontem, daqui 30 dias, 60 dias, você vai ter que partir para um imóvel pronto.
Mas se você pode esperar um prazo aí de 2 a 3 anos para poder entrar na casa própria, de maneira que você consiga conciliar o valor do aluguel e uma parcela que você vai pagar durante a fase da construção, a melhor alternativa é o imóvel na planta. Diga de passagem, ele também tem uma vantagem em termos de valor. Hoje o imóvel na planta ele pode ser em torno de 20% mais acessível que o imóvel pronto, devido, é claro, ao tempo que o cliente vai esperar, né, durante a fase de conclusão. E o mesmo acontece para casa, ou seja, é melhor adquirir um terreno e construir? Nós temos um ponto de atenção aqui dentro da cidade de Palmas, que o valor dos lotes sofreram um reajuste muito alto e a venda desses lotes, que os proprietários que possuem são proprietários dos lotes, eles só querem vender o lote à vista. Ou seja, no caso da pessoa estar construindo uma casa, ele vai ter que ter condições financeiras para pagar esse lote à vista. Para comprar já o imóvel pronto, ele não vai ter necessariamente que desembolsar, digamos, o valor total, né, respectivamente falando, do lote, para poder concretizar a negociação. A casa sendo construída, para a construção de uma casa, a pessoa, além de ter um custo indireto, a pessoa tem que ter também um tempo para se dedicar, né? Porque assim, querendo ou não, você vai ter que acompanhar a obra, né? Então, será que as pessoas têm esse custo? Será que justifica a pessoa dedicar, vamos dizer assim, sair do seu trabalho ou até mesmo de outras tarefas que dão um retorno financeiro melhor do que ficar cuidando de um acompanhamento de uma obra? Então, tudo isso realmente tem que ser analisado, né? Hoje, a maioria das clientes já tem, vamos dizer assim, o pensamento de comprar um imóvel pronto, devido, vamos dizer assim, à facilidade, à consultoria e para não ter maiores aborrecimentos com obra. E a imobiliária também, ela presta toda a assessoria na questão de financiamento, né? Você já citou que o financiamento não é tão simples, né? E uma imobiliária, no caso a Riso, também presta todo esse tipo de assessoria. Com certeza. A nossa imobiliária trabalha como correspondente bancário, tem todo, vamos dizer assim, o know-how para poder proporcionar, né, toda a consultoria. Porque hoje, muitas vezes, o cliente acredita que ele vai conseguir comprar um imóvel 100% financiado, tá? Existem modalidades, né, que convênios que as instituições financeiras fazem com alguns órgãos públicos federais e alguns estaduais, né, que proporcionam 100% de financiamento. Porém, existe uma diferença entre preço de venda e avaliação. A exemplo que a gente falou com relação à questão do imóvel na planta, hoje o cliente ele tem que estar preparado para você comprar um imóvel pronto, financiado, pelo menos com uns 20% em dinheiro, em espécie, propriamente dito, ou através de um recurso de FGTS, algum saldo de FGTS que ele pode ter, tá? Por isso que hoje o imóvel na planta é uma solução adequada para aquele cliente que não está preparado totalmente com o valor, né, integral, digamos, os 20% que a gente citou, e pode, digamos, parcelar esses 20% durante a fase da construção, em 24 ou 36 meses. Certo. E quais seriam as outras áreas de atuação da Riso hoje? A Riso Imobiliária, ela trabalha desde loteamentos, nós trabalhamos com loteamento, a gente trabalha já há 34 anos com loteamento, trabalha com administração de imóveis, que é a locação, imóveis de revenda, lançamentos e o correspondente bancário. Hoje a nossa empresa é uma empresa que consegue atender todas as necessidades do mercado imobiliário. Na próxima semana acontece o Feirão da Caixa, né? É uma vantagem as pessoas que têm interesse em adquirir um imóvel ir no Feirão da Caixa, por exemplo? A vantagem do Feirão da Caixa é que num único espaço físico o cliente vai ter a oportunidade de conhecer tudo que o mercado imobiliário está oferecendo. E sempre existe, né, promoções, lançamentos que as empreiteiras, as consultoras colocam especificamente no Feirão da Caixa. Então eu vejo uma oportunidade muito interessante dos clientes e possíveis interessados compradores, né, para adquirirem o seu imóvel próprio. E que conselhos você daria para quem quer comprar um imóvel? Bom, em primeiro lugar, ele tem que estar realmente convicto que pode e consegue comprar um imóvel. Procurar uma imobiliária, procurar um corretor de sua preferência, né? Nós estamos sempre à disposição para ter a orientação adequada, entender o que o mercado está oferecendo em termos de imóveis, né? Ter noções de custos que ele vai ter desde o financiamento a um registro, né, de um contrato de financiamento, um pagamento em TBI, né, que é um custo que a prefeitura cobra de 0,5%
a 2%, para ele não ter maior surpresa no final. Então é bom sempre contar com a consultoria do corretor, lembrando que ele também vai estar preparado com relações documentais. Então o corretor, o cliente não corre o risco de ter uma surpresa, de comprar um imóvel, pagar um sinal, digamos, para um vendedor e depois esse imóvel está com a documentação irregular. Ok, Charles, então muito obrigada por todos os esclarecimentos. Eu agradeço a oportunidade. Se você gostou dessa entrevista, gostaria de revê-la ou indicar para um amigo, acesse nosso canal no YouTube, www.youtube.com/empresassa.tv. Se quiser falar com a gente, mande um e-mail para contato@empresassa.com.br ou curta nossa página no Facebook.